Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Celebrando a Restauração, mais um CR. Hoje teremos uma programação um pouco diferente, um pouco mais curta. Nós estamos compartilhando toda a nossa estrutura aqui com um evento que está ocorrendo na nossa cidade chamado Semana do Avivamento. E a nossa igreja vai abrir esses cultos da Semana do Avivamento, onde a juventude está sendo levada a orar, a realmente buscar ao Senhor, para que possamos ver uma grande transformação. Mas mesmo com um pouco mais curto, o nosso CR será muito especial. Eu quero desafiar você. Você que está nos visitando aqui, seja a primeira vez, você caiu aqui, foi convidado por alguém, eu quero dizer, seja muito bem-vindo. Nós somos Celebrando a Restauração da Igreja Batista do Bacaxiri e eu quero, antes de nós iniciarmos, trazer uma breve explicação de como nós temos caminhado com o CR. Então o CR ele trabalha basicamente em 3 pilares. O primeiro deles é o Encontrão, esse evento que nós estamos tendo aqui. Após o Encontrão, nós temos os grupos de apoio e nesse tempo de pandemia nós temos feito muito através do Zoom. E temos um terceiro momento que é o grupo de passos, onde você vai para uma jornada mais longa de restauração. Então hoje nós estamos retornando a partir do dia 2 de agosto no presencial. Então já quero desafiar você, se você é de Curitiba, para você estar conosco presencialmente a partir do dia 2 de agosto. Mas hoje ainda teremos o nosso evento online e vai ser muito especial. Então, você que está aqui conosco, quero desafiar a compartilhar esse link. Já pega aí, já manda no teu grupo do WhatsApp, já compartilha nas redes sociais, convide as pessoas para estarem conosco. Nós vamos ter um louvor agora, eu quero orar para iniciar esse tempo. Vamos ter um louvor e eu já volto com a palestra. O que vai ser mais curto hoje? Nós não teremos o processamento, que é aquele bate-papo depois da palestra. Será somente a palestra e esse bate-papo vai ocorrer aonde? Vai ocorrer no Zoom. Então você vai estar aqui na palestra e o processamento ocorrerá nas salas do Zoom. Então vai ser um pouquinho diferente, mas certamente vai ser muito especial. Está preparado? Então já mandou o link aí, já convidou as pessoas para estarem junto conosco? Hoje nós vamos falar de algo muito, muito especial, aonde eu assumo a minha responsabilidade, aonde eu olho as 3 dimensões da restauração e você vai ser desafiado. Se você ainda não está no grupo de passos, a você ingressar no grupo de passos, a você começar essa jornada de restauração. Está tremendo. Então feche seus olhos aí, vamos orar para iniciarmos esse tempo. Vai ser um tempo muito abençoado. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor, porque mais uma segunda estamos aqui, prontos para ouvir a sua voz, para ser ministrado pelo Senhor, para ser desafiado pelo Senhor a vivermos a restauração, uma restauração plena, uma restauração que gere transformação de vida, que gere transformação da cosmovisão. Abençoe cada pessoa que está aqui conosco, cada família aqui representada. Deus, que nós possamos ver mais pessoas chegando aqui juntos para que possamos, unidos, caminhar em direção à restauração. Deus, continue falando aos nossos corações. Nós colocamos diante do Senhor tudo que vamos viver nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa esse louvor falar o teu coração e logo após eu retorno aqui para a nossa palestra e já vai convidando as pessoas. Durante o louvor já vai louvando ali, compartilhando o link e nós estaremos juntos daqui a pouquinho. Que Deus abençoe. Sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. Mas as perdas
lutas vêm e as lutas vêm e as lágrimas não param de cair, não param, não param, não. Eu vou amanhecer quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Mas as pedras vêm e as lutas vêm e as lágrimas não param de cair, não param, não, não. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. As suas misericórdias, as suas misericórdias, as suas misericórdias me renovarão. Foi abençoado através desse louvor. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso tempo, vamos iniciar esse tempo abençoado. E eu quero desafiar você, já convidou as pessoas que estão aí do seu grupo, já compartilhou? Então vamos juntos. A partir de semana que vem no presencial, hein? Esperamos vocês aqui no presencial, vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho, algo que nos grupos de passos nós vamos encontrar isso lá no 9º passo, certo? Onde nós precisamos admitir os nossos erros, admitir quem nós somos, admitir que nós precisamos de restauração. Um dos pontos dessa jornada de restauração tem a ver com esse reconhecimento. Sabe quando o reconhecimento de quem sou eu, de fazer uma interpretação da vida mais realista? Porque tem pessoas que elas trabalham com alguns extremos. Sabe aquelas pessoas que se acham? Falam assim, olha, não, eu não tenho problema nenhum. Eu sou muito melhor do que muita gente. E tem aquelas pessoas que são muito triunfalistas, acham que eu não preciso de restauração.
E existe aquelas outras que, ó vida, ó céus, ó azar. Então eu caminho pela vida, cabisbaixo, como se eu estivesse com um chicote a todo momento, me chicoteando e lamentando porque eu sou a pior pessoa do mundo. Então nós precisamos colocar luz na realidade. Muitas vezes a restauração ela não acontece porque eu continuo caminhando em cima de mentiras, em cima de falsas crenças que continuam me aprisionando. E para que possamos experimentar a restauração, quando nós vamos lá no passo 9, o passo 9 ele já abre com um texto lá de Tiago que diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. O que ele está dizendo? Que nós precisamos entender quem nós somos e nós precisamos entender que nós precisamos de outros, certo? Aquelas pessoas que falam assim, eu vou conseguir restaurar sozinho na minha casa, e ela cruza os braços e ela acha que ela vai conseguir. Não, quando nós colocamos e nós trabalhamos no CR, nós estamos intencionalmente trazendo uma ferramenta, uma possibilidade de você ser levado a um processo de restauração. Por isso que você está sendo desafiado, não somente a ser ministrado pelas palestras, mas ir depois para as salas do Zoom e processar isso, mas entrar num grupo de passos e caminhar numa jornada mais longa que gere restauração, que gere transformação na sua vida. Sabe qual que é a maior dificuldade na restauração? É admitir os erros e entender que os erros têm consequências, mas eu enfrento essas consequências. Porque às vezes as pessoas não admitem o erro e continuam fugindo. E continuo se escondendo, e continuo longe do processo de restauração, porque eu começo a passar panos quentes. Mas, pensando bem, acho que não é bem assim. E eu começo a racionalizar os meus erros e as minhas falhas, e eu acabo aprendendo a conviver com um mau hábito, eu acabo aprendendo a conviver com um pecado que me aprisiona, com um sentimento que me aprisiona, e eu não vivo a plenitude que Deus nos concedeu, porque eu simplesmente continuo racionalizando e me enganando. Você tem facilidade de se enganar em relação aos erros que você cometeu, ou se enganar em relação aos sentimentos de que você teve na sua vida e na sua história. De repente uma rejeição que você nunca enfrenta, porque eu vou mexer com isso dói demais. E você não quer mexer nessa rejeição, você continua sendo influenciada por ela, porque você não quer enfrentar, você não quer dar nome a isso, você não quer trazer a luz para que ocorra a restauração. Queridos, um dos grandes erros é quando eu coloco as minhas dores, as minhas inconsistências, os meus maus hábitos, eu coloco numa caixinha e coloco na gaveta e eu não trago luz a isso. Sabe aquele negócio que fica na gaveta empoeirado e você vai deixando lá, aquilo lá vai criando mofo, aquilo lá vai gerando problemas. Por quê? Porque eu não quero trazer a luz. Agora quando você limpa aquela gaveta, você organiza, dobra todas as roupas e coloca, dá um novo ânimo. É assim que nós temos que fazer na nossa vida. Nós precisamos dar luz àquilo que nos aprisiona, dar luz àquilo que nos paralisa, para vivermos um tempo novo. O meu desafio para você é que você dê o primeiro passo, ou que você continue dando os próximos passos, até você chegar ao ápice da restauração plena. E esse processo ele vai ser para a vida toda, é verdade, mas quanto mais eu vou restaurando a minha vida, mais eu vou sendo preparado para errar erros novos, mas não os mesmos erros. Certo? Não é porque eu errei lá atrás, porque eu tive um mau hábito, porque eu tive alguma coisa. Então, eu hoje não entro em discussão que eu entrava tempos atrás. Eu não entro em briga que eu entrava tempos atrás. Por quê? Eu não quero cometer os mesmos erros. Eu já passei por isso e eu sei que não resolve nada. Não adianta eu tentar convencer alguém que ele está certo e está errado. Isso não vai fazer diferença nenhuma para a minha vida, exceto se houver uma mudança muito grande que impacte ao reino, impacte a minha família, impacte no contexto onde eu estou inserido. Mas tem muitas discussões que não levam a lugar nenhum e faz com que pessoas destruam relacionamentos, destruam seu emocional, porque eu estou correndo atrás do vento. Sabe, marcas e eventos do passado continuam escravizando muitas pessoas, sabe, porque você tem dificuldade de enfrentar e ressignificar, de você enfrentar e deixar e agregar um novo significado àquilo. Eu ministrando essa semana passada com relação a uma situação do meu passado, foi muito interessante. Algo que normalmente eu tenho marcas tremendas do meu passado. Mas sabe, o meu passado me ensinou tanto. Ele trouxe tanto ensinamento. Só que todas as marcas eu dei nome para cada um deles.
a imoralidade, é coautoria de aborto, é não sei o quê. Eu fui dando nome para cada um deles e fui restaurando cada um deles. E Deus me trouxe algo que normalmente eu não falo com as pessoas. Normalmente é algo que, sabe, está restaurado. Eu já falei publicamente isso num retiro que eu ministrei, e Deus trouxe aquilo naquele momento. E porque aquilo tem um novo significado, para mim não é problema falar sobre meus problemas do passado. Não é problema falar sobre as mazelas que eu tive no passado. E a hora que eu coloquei aquilo ali, aquela pessoa que estava junto comigo ali começou a chorar. Eu falei, uau! Falei, o que você precisa me contar? E a pessoa abre algo muito semelhante ao que eu passei lá no meu passado. E aí, como as marcas do meu passado têm um novo significado, ao invés dela trazer acusação, ela é usada para ser instrumento de restauração. Então, aquele pecado, aquela marca do meu passado, foi o canal para que eu pudesse ministrar essa pessoa, ajudar ela a se libertar dessa marca semelhante que eu tive. Sabe, você ressignificar isso é você entender, é você dar um novo valor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu preciso dar novos significados às mazelas da minha vida. Eu preciso deixar isso para trás. Mas para isso eu preciso dar nome. E não é esquecer, não é amnésia. É eu dar um novo significado que isso não me escraviza mais. E eu vou conseguir falar com tranquilidade. Então, quando nós pensamos no processo de restauração, nós temos que entender que é uma jornada. Nós tivemos marcas, tivemos experiências, sabe? Tivemos coisas que nos arrependemos, pessoas que nos machucaram. Tudo isso faz parte. Todos nós que estamos aqui, eu duvido, olha, se tem alguém aqui, coloca no chat aí se tem alguém. Fala assim, ó, eu nunca tive uma marca do meu passado. Eu não tive problema nenhum. Eu nunca magoei ninguém, nunca ninguém me magoou. Isso não existe, porque a vida não é assim. As pessoas, elas criam um ideal de vida que nunca foi prometido por Deus e que não é uma realidade para ninguém. Nós nascemos com a natureza pecaminosa e a nossa vida, ela é imperfeita. Nós temos falhas, nós somente alcançaremos a perfeição quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador e nós fomos promovidos para a glória. Porque nessa vida, todo o processo até o último dia, até o fôlego de vida estiver em nós, nós vamos precisar buscar santidade, nós vamos precisar buscar viver uma vida plena e restaurada. Então, quando nós entendemos isso, aí nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos olhar para as pessoas e falar assim, eu decido resolver essas questões que me paralisam. E eu sou muito honesto comigo mesmo, eu acabo me aceitando como eu sou, entendendo as minhas dificuldades e eu acabo me libertando de tudo aquilo que me escraviza. Então, essas mentiras que às vezes eu acredito e que me paralisa, elas precisam ser expostas para que elas sejam substituídas pela verdade e a verdade venha e traga a libertação. Então, essas mentiras da nossa mente, ela pode paralisar por anos. Se nós não formos intencionais e honestos, nós iremos continuar presos. Então, qual a mentira que você continua carregando? O desafio dessa noite é, seja honesto consigo mesmo. Pare de racionalizar, pare de colocar panos quentes, pare de, sabe, erre erros novos, não os mesmos erros. Queridos, então, diante dessa dimensão, dessas mentiras que nos paralisam, aonde você está sendo desafiado a você ser honesto consigo mesmo, falar assim, eu decido viver uma vida restaurada. Então, diante disso, eu quero trazer aqui 3 dimensões de mentiras que podem acontecer em nossas vidas e que podem nos paralisar. E eu quero desafiar você a começar a observar para essas 3 dimensões e ver se tem algo que enquadra, que de repente se conecta com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando. E ao final dessa palestra, você vai para esse grupo do Zoom, onde vai ocorrer o processamento da palestra de hoje, certo? E você vai processar ali nos grupos menores no Zoom. E você vai colocar ali, eu preciso restauração, eu preciso caminhar num grupo de passos. E de repente, hoje à noite, nós vamos sair com mais um grupo de passos de homens, mais um grupo de passos de mulheres, eu não sei. De repente nós vamos iniciar um grupo novo a partir de hoje. Mas você vai iniciar uma jornada de restauração para que Deus consiga fazer tudo o que Ele quer fazer em você e podendo desenvolver todo o seu potencial. Então vamos lá. Quais são as dimensões das mentiras
que nós precisamos trazer à tona. A primeira delas é uma dimensão vertical. O que é a dimensão vertical? É o meu relacionamento com Deus. Quais as mentiras em relação ao meu relacionamento com Deus que eu preciso restaurar? Então, assim, primeira coisa, o que eu fiz? A primeira coisa que as pessoas podem pensar assim, o que eu fiz não tem perdão. Certo? O que eu fiz não tem perdão. Essa é uma das grandes mentiras e por isso que as pessoas têm dificuldade de expor os seus pecados. Sabe aquela questão que eu fiz lá atrás? Puxa, eu fiz algo muito horrível. Certo? Eu roubei da minha mãe. Eu abusei de alguém. Eu usei droga. Eu adulterei. Sabe? E aí eu penso assim, Deus nunca vai me perdoar. Deus nunca vai me perdoar. Quando eu vou lá em 1 João 1, 8 a 10, ele nos diz, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. E ele continua, e a verdade não está em nós. Ele está dizendo sobre verdade e mentira. Se confessarmos os nossos pecados, ele, quem? Deus, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para entender essa dimensão vertical, é entender o seguinte, todos nós somos pecadores. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Certo? Eu não sou mais santo do que você não é mais santo do que a ministra Célia, do que o pastor Carlos Prandini, do que a Marlinda. Sabe, todos nós somos pecadores, temos dentro de nós uma natureza pecaminosa. Certo? E essa natureza pecaminosa, a todo momento, ela nos faz escorregar. Porque não tem. Por isso que, quando você tem uma visão de Deus, de você realmente viver uma vida de santidade, uma vida para abençoar e para transbordar bênção nas pessoas, esses pecados eles começam a ser menos frequentes. Quanto mais você busca a intensidade na intimidade com o Espírito Santo de Deus, esses pecados você começa a ser alertado antes de consumar um pecado. Mas isso não te torna sem pecado. E quando você fala assim, eu nunca mais vou errar, isso é um grande erro. Então nós precisamos, pela graça de Deus, entender que o que eu fiz, independente do que eu fiz, basta haver o arrependimento e pedir perdão para que Deus perdoe nossos pecados. Então se você é escravo de algo que você fez porque você não se acha digno ou digna de ser amado por Deus ou de ser perdoado por esse pecado, então pare com essa mentira. Você precisa se conhecer, sabendo sim da sua natureza pecaminosa. E ao mesmo tempo conhecer esse Deus poderoso que se entregou na cruz, morreu e ressuscitou pelos seus pecados. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando eu simplesmente rejeito o que o Espírito Santo quer fazer lá em João 16, 8, que é convencer o pecado da justiça, né? Do pecado, convencer do pecado e da justiça. Então nós precisamos entender, nós temos uma natureza pecaminosa e nós precisamos da graça de Deus. Sabe, uma segunda mentira que nós nos relacionamos com Deus, às vezes vamos acabar escorregando. Deus não me ama. Pois, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? De repente você está passando por uma luta. Não, Deus não me ama. Se Deus é poderoso, por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu que o ente querido morresse? Por que Ele permitiu que eu fosse abusado? Por que Ele permitiu que eu fosse rejeitado? Sabe, então quando nós entendemos a dimensão de que o pecado sem perdão é deixar de ser convencido sobre o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Então, quando eu não sou convencido, eu continuo preso à minha natureza humana. Mas quando eu aceito e quando eu entendo o perdão de Deus para mim, e aí eu estou debaixo de algo chamado soberania de Deus. E Deus é soberano, então o amor dele independe das atitudes dele. Nós como pais e mães, quem é pai e mãe aqui, sabe que muitas vezes nós precisamos deixar os filhos ter consequências. Imagine se os filhos crescessem sem qualquer limites. Você pode fazer o que você quiser. Eu fico imaginando, tem filhos aí que querem só comer chocolate, comer batatas Ruffles. Tem gente que é só querer, sabe, é só dormir o dia inteiro, não é querer estudar. O pai vem, eles colocam alguns limites, eles permitem algumas consequências para os filhos, porque essas consequências trazem um ensinamento que gera crescimento. Lá em 2 Coríntios 12 diz lá,
Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se eu entendo assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu preciso mudar um pouco a minha pergunta. O que Deus quer me ensinar com tudo isso? Porque se eu estou com os olhos da eternidade, eu estou aprendendo a todo momento. Com as lutas, com os sofrimentos e também com as alegrias e com as vitórias. Que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu não vou escolher como se fosse uma linha de buffet, onde eu escolho o que eu quero da palavra de Deus, eu escolho o que eu quero. Então a palavra de Deus, ela fala muito claro que no mundo nós teremos aflições, mas é para ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então nós precisamos entender, e ele continua ali, portanto eu me gloriarei ainda e me alegrarei na minha fraqueza, mas que o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, para quando sou fraco, é que sou forte. Então assim, pois quando sou fraco, é que sou forte. Essa dimensão de Deus, entendendo a soberania de Deus, você, ao invés de questionar por que Deus permite que isso aconteça comigo, eu pergunto, para que Deus? Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Certo? Eu poderia hoje ficar assim, por que Deus foi tão injusto e permitiu que eu passasse por tantas coisas que eu passei na minha adolescência, na minha juventude, mas hoje eu olho e falo assim, Deus, obrigado, porque todas aquelas lutas que eu passei muitas dificuldades, gerou crescimento. Gerou um coração resiliente. Gerou uma pessoa que não deixa ser abatido por pouca coisa, não. Para bater a pancada tem que ser forte. Por quê? Porque existe algo, um crescimento que veio no meio da tribulação. Aquelas árvores que estão em lugar que foram submetidas a grandes ventos, elas são muito mais fortes do que aquelas que cresceram e não foram tão impactadas, não tiveram que ter a resistência provada pelo vento e pela tempestade. Por isso que você vê, às vezes, grandes árvores grossas que acabam caindo com ventinho. E você vê árvores que estão ali, parece que são tão frágeis, mas permanecem em pé. Porque o que importa não é o que está fora, mas o que está na raiz. A raiz que mantém realmente nós em pé. Qual a raiz que você tem? Qual a raiz que você tem em Cristo? Uma terceira mentira que nós podemos ter em relação a Deus. Deus está muito ocupado para me apoiar, Deus está muito ocupado para trazer a restauração, Deus está muito ocupado para se importar comigo. Queridos, por isso daí eu decido assim, deixa Deus de lado, eu me viro sem Ele. Isso é um grande erro também. Salmo 139, ele vai dizer lá, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente. Queridos, pensando na dimensão vertical, eu quero desafiar você. Primeiro, creia que Deus te ama. E Deus quer ver você restaurado. Deus já conhece você desde o ventre da sua mãe. Deus conhece o íntimo do teu ser. Sabe essa dor que você tem escondido, que você não quer compartilhar com ninguém? Deus já conhece. E Deus está dizendo para você assim, compartilhe isso. Envolva num grupo de passos e abra essa dor. Porque ao você abrir essa dor, a restauração vem. Porque a restauração vem pela boca. Vem quando nós tiramos e damos luz e damos nome a essa dor. A hora que eu dou nome à dor, Deus vem, age e restaura. Então, Deus te ama. Deus não te abandonou. Deus não estava num canto do universo quando você passou por essa dificuldade que gerou essa prisão, que gerou essa marca, que gerou essa doença emocional. Deus quer sim ajudar você nesse processo de restauração. Deus quer te ensinar e te fortalecer na sua fraqueza. Porque quando nós entendemos o poder das nossas marcas negativas do passado, isso torna a nossa vida com muito mais intensidade e mais ênfase. Queridos, a partir do momento que eu entendo que as marcas que eu tive no passado, elas devem ser usadas para abençoar outros. Eu saio aqui compartilhando, eu era assim e agora eu sou assim. Eu era assim e Deus fez isso em mim, porque eu estou ajudando as pessoas a gerar identificação e gerar um processo de restauração. Então, a primeira mentira que eu quero que você desconstrua na sua mente
é em relação à dimensão vertical com Deus. Porque Deus te ama, Ele quer te ver restaurado e Ele esteve em cada momento que você esteve chorando com essa dor. E Deus te carregou no colo e agora Deus quer sarar as tuas feridas e te dar um novo horizonte para você viver o novo de Deus. Sabe, mais uma segunda dimensão. Além da dimensão vertical, nós temos a dimensão central, onde as mentiras que nós podemos continuar carregando em relação a nós mesmos. Sabe algo que alguém falou do meu passado? Você não presta para nada, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. E de repente eu começo a pegar esses lixos que eles jogaram lá fora, lá atrás, no meu passado, e eu trago para mim. E aí eu vivo pela vida, eu não sou capaz, puxa, eu sou muito ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. E sem perceber, eu fico escravo dos meus pensamentos, julgando a mim mesmo, me achando um lixo, porque alguém algum dia falou alguma coisa que não veio da boca de Deus e veio para nos aprisionar. Então, falsas crenças colecionadas durante a nossa caminhada, que são implantadas na nossa infância, ou na nossa adolescência, ou de repente na tua vida adulta, tem o potencial de paralisar a sua vida. De repente você passou por um divórcio, onde a pessoa que te divorciou contigo, seu ex-marido, ex-esposa, falou assim, ó, eu não aguento mais você é insuportável. Nossa, eu tenho nojo de você. E começa a falar um monte de coisa e você acredita. E você acredita que você é insuportável. E você acredita que você não tem condições de ter um relacionamento saudável. Então, eu começo a me auto-sabotar, eu começo a me ficar com mimimi, né? Eles falam do gato, o gato gago, mimimi, porque a todo momento eu estou me vitimizando e eu estou jogando sobre mim algo que é um peso que eu não preciso carregar. E, então, para se libertar dessas crenças, eu preciso substituir algumas verdades em relação a mim. Certo? Então você precisa saber quem você é. Essa dimensão central, as mentiras da dimensão central, eu preciso substituir as mentiras que falaram para mim e que eu tenho acreditado pelas verdades que Deus fala sobre mim. Eu quero trazer aqui algumas verdades, mas tem muitas. A palavra de Deus é recheada de verdades. Sabe, quando eu entendo o que Deus pensa sobre mim, como Deus me criou, qual o propósito, eu alinho o meu propósito com o propósito de Deus, é tremendo. Então, primeiro ponto, eu sou filho de Deus. João 12 diz lá, contudo, aos que receberam, aos que creram, Deus o direito de ser chamado filho de Deus. Você tem caminhado como filho de Deus, como filha de Deus. Como é que você tem caminhado dentro dessa dimensão? Tem pessoas que caminham com Deus como se Deus fosse alguém estranho, como se Deus fosse, sabe, um parente muito distante. Muito distante. Eu vi a história de um pastor que ele era adolescente e ele estava numa cidade lá e ele estava orando no quarto dele, sabe, estava só de bermuda, sem camisa. E ele estava lá e orando, e buscando a presença de Deus. Aí chegou um amigo dele da igreja, aquelas igrejas onde você usava terno, gravata, que tinha que fazer uma imposição de voz para falar com Deus. E aí aquele irmãozinho chega lá e fala assim, misericórdia, como é que você entra na presença de Deus assim? Se você tivesse uma audiência com o presidente americano, você não entraria assim, você estaria com terno e gravata. E esse pastor disse que olhou e falou assim, olha meu querido, se eu fosse filho do presidente americano, eu entraria assim e sentaria no colo dele ainda. Mas se eu fosse alguém desconhecido que fosse para uma audiência, eu teria que ir de terno e gravata. Se eu vou na presença do meu pai, eu posso ir como eu estou. Eu posso ir assim, porque eu estou tendo um papo aqui com o meu pai eterno. Sabe? E aí ele foi descobrir que aquele garoto tinha um problema com a paternidade dele. Tinha um problema que ele nunca se relacionou com intimidade com o pai terreno. Ele nunca sentou no colo do pai terreno, ele nunca ouviu um eu te amo, e por isso que eu tenho dificuldade para me relacionar com Deus. Então, eu entender que eu sou filho de Deus é fundamental para que eu tome posse da restauração que Deus me prometeu. Da restauração daquilo, independente do que as pessoas falam. Ah, você não presta para nada, você é isso, você é aquilo. Tudo isso é mentira, porque eu sei quem eu sou, porque Deus já disse quem eu sou. Certo? Um outro ponto, eu estou justificado. Romanos 5:1 diz lá, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé, e esta graça que agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados. A justiça de Deus já foi feita.
certo? Eu já não sou mais escravo do pecado, eu já não sou mais escravo das consequências eternas do pecado. Sabe aquela questão? Jesus já pagou o preço. Se existia uma promissória ali, colocando o teu nome, tá dizendo ali, ó, Adelaide, aqui, ó, tava o teu nome aqui, Jurandir, aqui, ó, Lerri, tinha nomes ali. Jesus já veio e falou assim, daqui essa nota promissória, essa aqui é minha. Acabou, não deve mais nada. Nós fomos justificados. E quando eu tomo posse dessa justificação, eu não deixo as suas acusações continuar vindo na minha mente. Eu preciso passar pelo processo de santificação, um processo de crescimento, de restauração. Mas eu vivo livre. Você tem vivido livre, você tem tomado posse dessa justificação. Certo? Um terceiro ponto, eu sou parte da videira verdadeira. João 15:15 diz lá, já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu chamo amigos. Porque tudo o que ouvi no meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Queridos, quando eu estou ligado à videira, eu continuo dando frutos. Quando eu estou ligado a Cristo, eu continuo dando frutos. Então, nesse relacionamento central, eu preciso entender quem eu sou. Eu sou alguém que foi criado em imagem e semelhança do Criador para frutificar. Eu fui criado em imagem e semelhança do Criador para dominar sobre a terra. Então, se você tem andado escravo, se você não tem dado frutos, olhe aonde está ligado o seu ramo. Porque quando nós estamos ligados na videira, nós vamos dar frutos, nós vamos ser frutíferos e nós tomamos posse da nossa condição. Certo? Estou livre da condenação. Romanos 8:1-2 diz lá, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, de Jesus e do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Queridos, livres da condenação. Por que você tem andado como condenado? Imagine alguém que está preso. Alguém que está preso e chega lá e... Eu lembro uma situação que aconteceu, eu até contei em um dos sermões que eu preguei. Tinha um senhor que foi preso, ele era um motorista de caminhão e ele pegou uma carga de calcário, estava indo ali e ele ficou preso, foi preso lá pela Polícia Rodoviária Federal e levaram ele para a Polícia Federal. E aqui em Curitiba. E chegou lá e ele estava lá junto com o pessoal ali que era da Lava Jato. Estavam lá, aquele pessoal da Lava Jato, tudo com pijaminha de seda, chinelinho, muito chocolate, muitas coisas ali. E ele chegou lá e ele ficou um dia na prisão, de um dia para o outro. E nós já entramos ali, conseguimos um alvará de soltura para ele, e era domingo. E um dos presos da Lava Jato estava de aniversário. E chegou o alvará tal e tinha acabado de chegar um bolo para aquele aniversariante. E aí chegou o policial e falou assim, ó, tá aqui o teu alvará, vamos embora. E aí aqueles presos falaram assim, não, fica aqui com a gente, vamos comemorar o aniversário, depois você sai. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu quero ir embora daqui rapidinho. Porque embora aquele ambiente parecia estar um ambiente amistoso, com aquelas pessoas, fazendo festas ali, mas eles estavam presos. Eles estavam se enganando através daquele momento de festa, de bolo, mas a hora que passa aquele momento, e aí eu tenho a consciência que eu continuo preso. E ninguém foi criado para continuar preso. Se você continua preso com seus pecados, com as suas marcas, você precisa ressignificar isso. Você precisa trazer um novo significado para que você viva o novo de Deus. E eu estou completo em Cristo. Colossenses 2:10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça, todo poder e autoridade, vocês recebem a plenitude. Queridos, nós precisamos entender que a partir do momento que eu restauro minha dimensão vertical com Deus, eu preciso restaurar comigo mesmo nessa dimensão central, entendendo quem eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado e fui criado em imagem e semelhança do Criador para viver a plenitude. E eu preciso me libertar de tudo aquilo que impede eu de viver o meu propósito. E para fechar, avançamos um pouquinho no horário aqui, como hoje não vai ter o processamento aqui, vai ter no Zoom, então eu dei o luxo de passar um pouquinho do horário. Mas vamos lá, e a segunda, para fechar, ó, a terceira. Dimensão vertical com Deus, dimensão central comigo mesmo, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é e como Deus me ama, agora eu estou preparado para restaurar a dimensão horizontal. Então, quais as mentiras que você continua carregando em relação ao próximo? Sabe, a primeira delas, fulano não merece perdão. Imagine se meu pai merece perdão pelo que ele fez para mim. Imagine se meu irmão merece perdão pelo que ele fez para mim. Imagine se meu ex-marido, se minha ex-esposa, que atraiu, adulterou, que fez isso, que fez aquilo. Então eu começo a ser um julgador e dizendo, você merece perdão, você não merece.
e eu não percebo que essa dimensão de não liberar perdão na dimensão horizontal, ela traz uma escravidão para mim. Independente da pessoa que te machucou, independente do que a pessoa fez com você, eu quero te dizer o seguinte, a decisão de continuar preso é sua. Agora, a condição de liberar as pessoas para que elas vivam a vida delas e você consiga restaurar esse sentimento, essa mágoa, esse ressentimento, esse lixo que você continua carregando, essa decisão é sua. Então, o primeiro ponto para nós entendermos se fulano recebe, merece ou não perdão, merece ou não, sabe, é primeiro entender a justiça de Deus. A justiça de Deus não falha. Romanos 3, 21 diz lá, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que esse texto está dizendo? Certo que, ao mesmo tempo que você não quer perdoar, você também é pecador e você também precisa de perdão. Muitas pessoas gostam de ser perdoados, porque todos nós erramos, todos nós pecamos e destituímos, estamos na glória de Deus, estávamos, quando nós aceitamos Jesus, nós fomos reconciliados para a glória, certo? Mas o que acontece? Você gosta de ser perdoado. Não é bom quando você erra e você é perdoado? Mas por que você não perdoa? Por que o seu senso de justiça para com os outros é diferente do que a justiça que você requer? Ah, mas o meu erro não foi tão grande assim. É mesmo. Nós precisamos entender que deixa a justiça de Deus para que Deus faça a justiça. Certo? Deus perdoa os pecados, é verdade, mas Deus nem sempre vai nos privar das consequências do pecado. Davi, ele pecou e ele caiu no adultério, Deus perdoou o pecado dele, mas ele perdeu o filho. Ele teve uma família detonada emocionalmente, a estrutura familiar de Davi foi um desastre. Então, nós precisamos entender que Deus é justo. Ele é justo e amoroso. Eu preciso viver a justiça e o amor, então assim, baseado em Deus. Então, uma das condições para nós recebermos o perdão de Deus é perdoar o próximo. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E Deus não fala para amar o próximo como a mim mesmo, somente os próximos que são amáveis, somente os próximos que não te machucaram, somente os próximos que não te magoaram. Amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento. É o segundo maior mandamento deixado por Jesus. E ele não tem uma condição. Se machucou, se não, se fez isso, fez aquilo. Então, eu preciso olhar para o próximo e amá-lo incondicionalmente, independente do merecimento. Eu preciso perdoar, independente do que ele fez, independente da marca. Certo? Um segundo destaque que eu faço aqui dessa dimensão horizontal, além de entender, será que é justo, eu quero fazer a justiça do meu jeito e eu não sou submisso à justiça de Deus, ainda existe uma outra dimensão, onde eu tenho medo que a pessoa, se eu errei com a pessoa não vai me perdoar. A pessoa decide tomar posse daquilo que ela, a dor dela, e ela fica com essa dor, e ela fala assim, não, se eu for lá, ele não vai me perdoar e eu vou ser humilhado. Queridos, eu quero te dizer o seguinte, o perdão não é para ninguém, é para você. Você vai pedir perdão para alguém, é para você ser liberto. Você vai perdoar alguém, é para você ser liberto. Certo? Você não depende dos outros para viver a liberdade com relação ao perdão. Quando eu entendo essa dimensão horizontal de conhecer e ser honesto comigo mesmo, entendendo assim, não faz sentido nenhum ficar guardando isso. Não faz sentido nenhum ficar com essa caixinha de mágoas e de ressentimento, ficar carregando isso desnecessariamente. Então, o que você precisa fazer hoje? Quem você precisa perdoar hoje? 1 Pedro 5, ele vai dizer lá, sejam todos humildes uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Ele mais concede graça aos humildes. Ele está falando sobre humildade. Uma das coisas que impede você de viver a plenitude na dimensão horizontal é a falta de humildade. Esse orgulho não te leva a lugar nenhum. Se liberte desse orgulho. Dê o primeiro passo na restauração. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar vivendo e ampliando isso. O texto de 1 Pedro vai continuar assim, mas lance sobre ele toda a tua ansiedade. Você está ansioso porque você tem medo de enfrentar. Davi não enfrentou o filho, ele não teve aquele embate, isso gerou consequência. Você precisa enfrentar. Pare de ficar escondido atrás dos seus medos.
Seja honesto consigo mesmo e vá em direção à restauração. E aí o texto continua assim: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sábios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Dimensão horizontal. Eu preciso dar o primeiro passo. Ah, mas se a pessoa fizer isso, eu vou e falo com ela. Não. Dê o primeiro passo hoje. Derrube as mentiras que bloqueiam as suas ações, para que você viva a restauração. Então, seja honesto consigo mesmo. Entenda a dimensão vertical. Deus te ama. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te desamparou. E Ele quer ver você restaurado. Ele te criou em imagem e semelhança dEle, para que você domine sobre a terra, para que você viva uma vida plena. Seja honesto consigo mesmo na dimensão central. Entenda que você precisa se conhecer. E você precisa se valorizar. Você tem muito valor para Deus. Você é filho, filha de Deus, que precisa desabrochar com todo o seu potencial. Acredite no seu potencial. Elimine todas as marcas do passado que te paralisam. Ressignifica todas as marcas que te fazem você se julgar incapaz, se julgar que não tem condições, ou injusta, ou indigna de algo. Eu quero te dizer o seguinte: faça algo que mude a sua história a partir de você mesmo, a partir de Deus em você. E por fim, após você entender a dimensão vertical e central, restaure com as pessoas que estão ao seu redor. Invista em abençoar as pessoas que estão ao seu redor, independente delas. Você vai ver Deus agindo. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Então o ato de revelar a nós mesmos de maneira honesta para uma outra pessoa, para Deus, é uma atitude de aceitação e perdão, que pode mudar a nossa maneira de viver. Então, confesse, seja honesto, seja vulnerável com as pessoas que fazem parte da sua vida. Nós precisamos sair desse papel de vítima para assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade pelas nossas atitudes e o nosso futuro. Que Deus abençoe. Eu quero orar para finalizar. E logo após a oração, eu quero trazer alguns avisos antes de nós finalizarmos esse tempo. Já vai preparando aí, já vai estar sendo disponibilizado no chat as salas do Zoom. E eu quero que vocês processem isso nos grupos de homens e mulheres, que vocês respondam a 2 perguntas. Primeiro, o que mais me impactou? Qual a dimensão? Foi na dimensão vertical, a dimensão central ou a dimensão horizontal? Qual a mentira que Deus está trazendo à tona para que possa ser restaurado? E segundo, qual o nome que eu estou dando a um sentimento que precisa de restauração? Certo? E você vai ser desafiado a ir para um grupo de passos. Tá bom? Deixa eu orar com você. Logo após a minha oração, eu tenho alguns avisos e nós finalizamos essa primeira parte e agora teremos a segunda parte no Zoom. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Temos aqui homens e mulheres que foram desafiados pelo Senhor a viver a restauração, a enfrentar o seu eu, a entender o quanto o Senhor os ama, o quanto eles são amados pelo Senhor e quanto essas marcas do passado têm o potencial de paralisar. Deus, que nós possamos ver homens e mulheres aqui restaurados, que tomam posse da sua condição no Senhor, de filhos e filhas amadas, que vivem a restauração, que vivem uma vida plena. Abençoa, Deus, agora o tempo que eles terão ali no Zoom, que possa ser um tempo muito extraordinário e que possamos aqui ver homens e mulheres se reunindo para fazermos e formar novos grupos de passos para que ocorra a restauração e um novo tempo para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse processo, muito obrigado pelo CR. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós nos despedirmos, dia 2, retornamos com o nosso CR presencial. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos aqui com muita segurança, mantendo o distanciamento. Eu quero desafiar você que pode estar presencialmente. Venha estar conosco. Nós vamos começar um grande movimento de poder realmente trazer as pessoas a um convívio com segurança. Vai ser um momento especial. Você consegue depois conversar no final ali com distanciamento. Você consegue ter um grupo de apoio ali no presencial. Isso traz um novo sabor. Eu quero te desafiar. Não fique presa. Não fique preso a esse comodismo, às vezes, que a internet nos traz, certo? E quem está aqui pela internet e não conseguir estar presencialmente, continue conosco pela internet. Nós estaremos fazendo a transmissão, você vai ter os grupos do Zoom, vai estar tudo normal. Mas se você pode ir no presencial, venha para o presencial. E certamente você vai ser muito abençoado. Ok? Então até a próxima segunda. Que Deus abençoe a sua vida. Agora vão ali para as salas do Zoom, tá aí no chat.
no YouTube, no Facebook, então você acesse ali, conecte, já entre nas salas do Zoom e ali você vai ter um tempo muito abençoado para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima segunda. Tchau, tchau!